e dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Então, aqui do lado esquerdo, né, todos os itens, os formulários, os locais onde nós podemos entrar para parametrizar, né, os impostos para o Brasil. Então, reparem, né, quantos itens nós temos aqui que vocês precisam configurar, parametrizar, tem que ser visto isso, né? E do lado direito, a nossa querida aqui Grã-Bretanha, né? A gente tem um cliente aqui que a G2 tem clientes tanto no Brasil como fora do país, tá, pessoal? Então, e aí eu estava trabalhando num desses clientes, e aí eu me veio essa luz aqui de fazer essa comparação. Então, olha só, pessoal, a diferença aqui do Brasil para uma Grã-Bretanha. Aqui, 4 itens de configuração e você já tem todos os impostos configurados, tudo funcionando, bonito. E olha o Brasil, né? Então, realmente, o Brasil não é para os fracos, né? São para os fortes. Mas vamos lá, pessoal, vamos encarar isso daqui e aprender a usar. Apesar de ter bastante tela aqui, vocês vão conseguir usar, tá? No final, vocês vão sair entendendo aí mais sobre as configurações dentro do SAP Business One. Gente, vamos para a prática, tá? Chega aqui do slide, nós vamos agora direto para a ação, vamos para o SAP Business One. Já estou aqui na tela do SAP, pessoal. Estou rodando aqui o SAP B1, pessoal, na versão 10, tá? É a versão mais nova do SAP, então já estou com a versão 10. Estou rodando o SAP Business One HANA, tá? HANA aí é uma plataforma tecnológica da SAP. O HANA já traz aqui, pessoal, toda a parte de BI interno dentro da própria ferramenta. Então, vocês estão vendo aqui já alguns gráficos, né, que o HANA disponibiliza para a gente. E tem toda uma customização. Eu poderia colocar vários outros gráficos aqui dentro do HANA, criar gráficos também customizados, personalizados. Então, o assunto é bem extenso, pessoal. Eu já fiz outras lives aqui também na G2, explicando toda essa parte de todo o BI, né, do Business One HANA, como é que cria, como é que edita isso. Temos muitos vídeos já que a G2 já preparou para vocês, e esses vídeos estão todos no canal da G2 no YouTube. Aqui já fica uma dica importante para quem quer aprender mais de SAP, tá? Acessem o YouTube, pesquisem lá por G2 Tecnologia, vocês vão encontrar lá a nossa página no YouTube, tem vários vídeos lá para vocês aprenderem mais do Business One, tá bom? Tem vídeo lá falando só do SAP versão 10, só do HANA, gente, tem tudo lá, fluxo de caixa, workflow, processo de aprovação, eu poderia ficar citando aqui vários vídeos que a gente já fez e deixamos disponíveis lá no YouTube, pessoal. Mas bora lá, vamos para a prática, vamos para a ação, vamos falar dos impostos, tá? Desse lado esquerdo, pessoal, aqui do SAP, nós temos o menu com os módulos, né? Alguns módulos aqui do Business One. Lembrando que o Business One ele tem muitos módulos. Aqui eu estou só com a configuração padrão. Vocês podem ter o SAP aí com módulos a mais, a menos. Tudo depende aí do projeto do que o Business One, como ele está atendendo a tua empresa, tá? Mas se eu abrir aqui, pessoal, vou entrar em vendas e vou direto para uma fatura, uma nota fiscal de saída. Está aqui na minha tela, uma interface de nota de saída. Vou colocar aqui, pessoal, um cliente, né? Vou colocar o cliente aqui G2. Vou colocar um produto da G2. Então, vou colocar, por exemplo, uma venda de um notebook. Então, aqui eu coloquei um item, coloquei um produto. Vamos enxergar aqui a descrição do item. Pronto. Então, aqui eu tenho um código de produto, a quantidade do produto que eu estou vendendo, o preço do produto. E aí, pessoal, nós vamos destacar muito esse campo, tá? É o campo chamado código de imposto. Então, se eu estiver no SAP, num documento como uma nota, pode ser uma nota fiscal de saída, pode ser uma nota fiscal de entrada, por exemplo. Esse documento de nota vai exigir de vocês um código de imposto, tá? Para fazer isso, pessoal, basta entrar nesse campo, abrir aqui uma lista e eu vou encontrar diversos códigos de impostos que já foram criados. Eu vou pegar, por exemplo, aqui esse que está na sexta linha. Ele tem ICMS com 18%, ele tem IPI de 0, PIS e COFINS, PIS de 1,65, COFINS 7,6. Vou selecionar e com isso, pessoal, eu coloquei aqui um código de imposto para essa nota fiscal.
Reparem que não tem tanta dificuldade de fazer isso, né? É só entrar numa nota, lançar um cliente, lançar aqui o produto ou o serviço, a prestação de serviço que a tua empresa está executando, e aqui você lança o imposto conforme a necessidade. É bem simples, né? Porém, pessoal, eu já estou partindo aqui do ponto onde os códigos de impostos já estão criados. Esse é o final do trabalho aí de configuração dentro do SAP. Basta que eu apenas selecione o imposto que eu quero usar. É bem simples. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é como chega aqui, tá? Como é que a gente prepara o SAP, como é que os consultores ou o próprio cliente, né, consegue deixar o SAP pronto, parametrizado, como nós gostamos de chamar, para que os impostos fiquem todos adequados e ok, e as alíquotas, e o CFOP, e onde que configura a conta contábil, né? Depois vai gerar uma contabilização. Então, eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo, toda essa escalada para chegar aqui, tá, pessoal? O final vai ser isso. No final, vocês vão escolher aqui um código de imposto, aí o SAP vai fazer aqui todo o cálculo, né, de impostos, o COFINS ele calculou R$ 570, o PIS 123, ICMS tanto, né? Aí os números bateram, o contador vai ficar feliz da vida, né? Mas para chegar aqui, temos parametrizações e é isso que nós vamos ver agora, tá, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho essas parametrizações. Então, deixa eu fechar essa nota, não preciso salvá-la. Pessoal, só um segundo. Estou achando a minha tela um pouquinho grande, a visualização. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco menor aqui. Estou achando um pouco exagerado aqui a tela, fica ruim para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo adequar aqui a nota fiscal. Deixa um pouquinho menor. Pronto, agora acredito que vai ter uma visão melhor. Deixa eu voltar meu compartilhamento de tela. E temos aqui uma configuração um pouquinho melhor para vocês usarem. Pessoal, vamos lá. Tudo vai começar, pessoal, por esse módulo aqui dentro do Business One, que é o módulo de administração, tá? Aqui nós temos diversas configurações aqui do SAP, mas eu vou focar novamente aqui no ponto dos impostos, tá? Então, se eu abrir aqui, pessoal, menu administração, definição, tem um caminho longo aqui, mas não é difícil. Administração, definição, finanças, vocês vão encontrar aqui uma pasta chamada imposto, e a partir daqui, é aqui que a gente, né, nesse local, nessa pasta que vocês vão encontrar aqui, os cadastros, as configurações são todas feitas aqui nesse menu, tá? A primeira coisa que eu quero destacar, pessoal, são os tributos, né? A gente acaba falando muito imposto, mas o correto é chamar de tributos, né? Então, onde é que se cadastra um tributo? Onde é que eu cadastro? Por exemplo, o governo criou um tributo novo, o que que eu faço? Como é que eu incluo um tributo novo? É bem simples, tá, pessoal? Se vocês acessarem aqui tipos de impostos, é nesta tabela que eu cadastraria um novo imposto. Exatamente aqui, tá? Então, se o governo criar, se surgisse algo novo, eu poderia entrar nessa tabela e aqui na 16ª linha, por exemplo, no meu caso, né, as 15 primeiras já estão usadas, então eu colocaria aqui uma nova. Aqui eu colocaria o nome deste novo imposto, eu poderia criar um novo tributo, tá? Um novo tributo, né, não um novo imposto. Reparem que é muito simples, bastaria colocar um nome aqui para ele. Aqui nesse campo categoria eu também poderia cadastrar, realmente se ele fosse novo, totalmente novo. E quando eu atualizasse aqui, eu já teria um tributo completamente novo criado dentro do SAP. Tá? Isso é importante para que, caso, né, surja alguma coisa nova. Os tributos mais comuns, pessoal, aqui que todo mundo já conhece, já estão aqui na lista. Então, vocês não precisam cadastrar. Quando a gente instala o SAP do zero, isso aqui já vem pronto. Então, reparem que já tem ICMS, IPI, PIS está aqui, COFINS, imposto de importação,
ISS, os tributos já estão cadastrados aqui. Então, isso é bem simples, tá? A gente não precisa partir do zero. Não, já tem, a maioria já está aqui. E se surgisse algo novo, reforço, seria bem simples também de estar incluindo aqui um novo tributo, tá? É assim que funciona para a gente poder trabalhar. Outro ponto importante, pessoal, além de cadastrar aí os tributos ou visualizar os tributos que já existem, é muito comum a gente fazer uma separação quando nós falamos de impostos, né, de tributos. Tem empresas que vendem, por exemplo, mercadorias, vendem produtos, e tem empresas que prestam serviço. E algumas delas podem fazer as duas coisas, né? Trabalhar com mercadorias e trabalhar com serviços. E isso é importante que vocês observem, pessoal, porque os tributos que incidem sobre uma mercadoria e sobre uma prestação de serviço, eles são diferentes, né? Eles podem ser diferentes. Então, esse é o primeiro passo, vocês precisam analisar isso. A minha empresa, ela trabalha com produto, trabalha com serviço ou trabalha com os dois? Né? É uma primeira definição que vocês deveriam estar fazendo, pensando, né? Se planejando. Como os impostos são, né, complexos aqui dentro do nosso país, pessoal, se organizar para cadastrar os impostos dentro do SAP é essencial. Não é difícil fazer isso, mas tem que ser organizado. Então, vocês precisam pensar primeiro nisso. Eu tenho produto ou tenho serviço? Ou tenho os dois? Depois que você pensa ali no teu tipo de atividade, vocês também precisam separar, pessoal, esses produtos em operações, por exemplo, de entrada e de saída. O que é uma operação de saída? Quando a tua empresa vende alguma coisa, você tem uma operação de saída. Né? A venda é uma saída, o produto está saindo da tua empresa. Se a tua empresa compra alguma coisa, né, um fornecedor, uma compra, isso é uma operação de entrada. Quando a gente faz uma implantação do SAP, pessoal, pensar dessa forma é crucial. Senão vocês podem esquecer de algumas operações que a empresa faz, e aí depois vai ficar faltando imposto, em algum momento vocês vão sentir falta de alguma coisa, tá? Então precisa pensar nas operações de saída e nas operações de entrada. Isso é bastante importante. Tudo que sai e tudo que entra na empresa de vocês, tá? Então, é outra organização que vocês precisam ter. E quando vocês começam a pensar dessa forma, nas entradas e nas saídas, isso chama, pessoal, uma próxima configuração do SAP, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Agora eu vou abrir esse item, ó, configurar regra de imposto. E aqui eu vou mostrar para vocês o cadastro da combinação do imposto, que é essa tabela aqui, ó, essa visualização. Se eu usar essas setas aqui, eu vou visualizar tudo que já está cadastrado, né? Todas as combinações já cadastradas dentro do SAP Business One. Já existem várias combinações cadastradas, tá, pessoal? Isso é outro ponto. Nossa, precisa cadastrar tudo do zero? Que difícil, Roberto. Não, pessoal, já está tudo pronto ali cadastrado. Vocês podem encontrar a combinação que se adeque ali, que vai se adequar para a tua necessidade. Essa é a realidade. Pode existir alguma operação diferente no teu negócio? Claro que pode, né? Às vezes acontece, mas já tem muita coisa pronta aqui dentro do Business One. Então, por exemplo, se eu clicasse aqui no botão do binóculo, que é o botão de pesquisa, eu posso mandar o SAP procurar por todas as combinações que já estão prontas e cadastradas. Olha só, eu tenho 22 combinações já cadastradas. Provavelmente a gente vai ter uma aqui que é a que você está precisando, né? Então, exemplo, essa daqui, ó, é uma combinação de impostos que a gente vai usar, por exemplo, para uma venda de produto, uma venda de mercadoria. Porque ela tem ICMS, ela tem o IPI, o tributo IPI, tem o PIS, tem a COFINS. Então, isso é uma combinação de impostos, tá? É um cadastro dentro do SAP que combina 4 tributos. E esses 4 tributos combinados, eles são usados, por exemplo, na venda de um produto, na venda de uma mercadoria de vocês, tá? Né, a incidência aqui desses 4 impostos. E se eu pesquisasse aqui, provavelmente eu vou encontrar uma, por exemplo, essa última aqui, ó. Ela tem ISS, PIS e COFINS. Essa é uma combinação com 3 tributos. Para quem já é da área, sabe que isso aqui é muito usado para prestação de serviço. Né? Então, se eu presto um serviço, né, eu tenho um tributo aqui municipal, que é o ISS, então eu tenho esses 3 aqui
a minha prestação de serviço, por exemplo, pode não ter o ICMS, então eu não preciso colocar o ICMS aqui na lista, porque é só uma prestação de serviço. Então, reparem que as combinações servem para agrupar os impostos de acordo, por exemplo, com uma situação, venda de produto ou então uma venda de serviço, uma prestação de serviço de vocês. De novo, pessoal, tem muita coisa já cadastrada aqui, não precisa cadastrar do zero. Se quiser cadastrar do zero, obviamente vocês podem, mas vamos usar o que está pronto porque é mais fácil, tá? Acaba sendo bem mais fácil. Eu vou fazendo umas pausas aqui para ir lendo, pessoal, porque talvez se eu pular muito aqui o assunto, fique fora de contexto e talvez vocês eu não consiga nem entender depois a pergunta, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou ver se tem alguma coisa aqui para Tá já tranquilo, responder. viu, Tá Roberto? Eu tranquilo, tô velho? acompanhando. Tá tranquilo. E vão Perfeito. ter alguns questionamentos de telco, mas já fiz um spoiler aqui para um Perfeito, participante. Mas tá tudo sossegado. perfeito. A Ana Paula só que pediu para você mandar o slide com a comparação de impostos do Brasil e do Reino Ah, Unido lá. Tá. fechado. Aquilo chama atenção, né? Pode deixar que Mas, eu mando sim, tá, pessoal? Com o maior prazer. Tá, e aí, inclusive. pessoal, se tiver dúvida, por favor, olha lá, o Augusto já avisou que É. copiou, tá? Ele gostou. Muito bom. Legal. E se vocês Pessoal, tiverem dúvida, pode me colocar no chat, pessoal. Eu interrompo o Roberto mesmo, tá? é Sem isso aí. dó, né? É isso aí, Beto. Pode fazer sim. E, pessoal, se quiserem nos associar aí, tá? Eu estou no LinkedIn, vocês podem me procurar lá. Esse post está lá também, mas depois eu volto aqui para vocês, quem quiser tirar print, ou a gente manda aí para vocês com todo carinho, tá? Bom, então, pessoal, passo 2, né? Vocês precisam cadastrar ou então escolher uma combinação de impostos já previamente cadastrada. Isso é bastante importante. Nesse cadastro, pessoal, da combinação do impostos, me chama aqui o passo 3. Então, o primeiro passo, só reforçando, são os tipos de tributos, né? É o cadastro do ICMS, IPI, tá tudo cadastrado, tá, pessoal? Só estou contando para vocês a ordem das coisas. No passo 2, eu tenho a combinação dos impostos, que também já tem muita coisa aí previamente cadastrada. O passo número 3 é um item que nós chamamos de fórmula do imposto, tá? Se vocês notarem, aqui eu tenho os 3 impostos e nessa coluna aqui eu tenho o código da fórmula. Essa fórmula, pessoal, é a fórmula do imposto. Literalmente, nós temos um local aqui no SAP onde nós ensinamos para o Business One como calcular aquele imposto. Eu vou abrir um para vocês visualizarem. Vou abrir o do PIS. Ó. Vou clicar aqui nessa seta amarela e aqui eu consigo mostrar para vocês a fórmula que nós criamos para calcular aqui o imposto do PIS. Tá? Cada tributo dentro do SAP tem uma fórmula para calcular. Esta é a fórmula, tá, pessoal? Na verdade, aqui o SAP ele trabalha com o conceito de variáveis. Para quem sabe fazer uma fórmula no Excel, gente, é a mesma coisa, tá? Se você sabe usar lá no Excel igual a 2 vezes A5, aqui o SAP faz a mesma coisa. A diferença é que o SAP utiliza variáveis com nome, tá? Mas observem aqui, ó, total B, o asterisco aqui é os, deixa eu dar um zoom, né? Sofrendo à toa. Aqui, ó, nessa linha, né? Total B asterisco base. Total B é uma variável, o asterisco é o símbolo de multiplicação e base é outra variável. É a mesma coisa do Excel quando o Excel faz C4 vezes D10, por exemplo. Uma soma, uma multiplicação. O SAP a gente consegue fazer todos esses cálculos aqui, tá? Aí alguém pode estar falando, puxa, Roberto, pô, isso aqui eu não sou bom, né? Nunca trabalhei com isso, eu não sei fazer essas fórmulas. Gente, calma. De novo, tem muita coisa pronta dentro do SAP, tá? Isso até nos ajuda a implantar cada vez mais rápido o sistema. Se eu clicar no binóculo, eu posso, vou dar um OK aqui, eu posso pesquisar aqui por ICMS. Então, existem várias. Aí, já tem uma fórmula pronta aqui para calcular o ICMS. Então, não precisa ter medo disso aqui, não, tá, gente? As fórmulas estão prontas e nós apenas escolhemos aqui a fórmula para calcular o ICMS, a fórmula para calcular o PIS, a fórmula para calcular o COFINS.
Aí alguém pode estar perguntando, ah, Roberto, poxa, mas tem que mexer em algumas vezes, tem que alterar aí? Pessoal, o nosso país, né, o nosso sistema tributário, ele é bastante criativo, né, para não usar outro tipo de palavra, né? O pessoal gosta de inventar aqui. E é por isso que o SAP tem que ser bastante eficiente nisso. Então, gente, se tiver que pegar um valor, somar, dividir, achar a raiz quadrada, o SAP consegue fazer tudo isso, tá? Existem várias operações aqui que a gente consegue aplicar para que o SAP calcule corretamente o imposto. Esse ponto, pessoal, eu considero um ponto muito favorável do SAP, porque a gente consegue calcular qualquer situação, tá? Então, voltando aqui, ó, no passo 3, eu tenho as fórmulas de impostos. A maior parte delas também já está cadastrada, então não se assustem, não se preocupem aí com as fórmulas de impostos. Qual que é o próximo passo, pessoal? Quarto passo, aí vocês vão ter que se preocupar com as alíquotas, né? Cada produto tem uma alíquota, Roberto. E agora, o que eu faço? Aí nós vamos entrar, pessoal, aqui ó, em tipos de impostos, que é essa tela, já tinha entrado nela anteriormente. Aqui eu tenho em cada linha, né, os tributos, e com 2 cliques, pessoal, vocês entram no tributo. Ó, eu dei 2 cliques aqui no ICMS e eu abri o cadastro das alíquotas do ICMS, que é toda essa tabela aqui, toda essa tela. Cada linha, pessoal, representa uma alíquota do ICMS previamente cadastrada. ICMS de 0%, ICMS de 7%, de 12%, de 18%. Resultado, nós vamos cadastrar aqui todas as alíquotas. De novo, pessoal, boa parte das alíquotas que a gente usa no Brasil já estão cadastradas. Claro que pode acontecer de você ter uma situação diferente, uma alíquota diferenciada, basta entrar aqui e cadastrar essa alíquota. É aqui também, pessoal, que se configuram as contas contábeis. Se vocês usarem, se vocês fizerem uma nota, né, que tem imposto, ao lançar essa nota, isso vai gerar uma contabilização. Ou seja, eu preciso de contas contábeis, eu preciso que o imposto caia na conta contábil certo. O contador de vocês vai ficar bem feliz ali com a contabilização correta, né? É aqui que nós configuramos isso, tá, pessoal? É aqui que nós colocamos as contas contábeis. Reparem que aqui eu tenho uma coluna para mapear as contas para um processo de compra, uma entrada, né? E aqui para um processo de venda, uma operação de saída, por exemplo. Dependendo da operação, você pode ter um débito e crédito do imposto. Então, desse lado direito, o SAP fornece mais 2 contas aqui, que são as contas contábeis de contrapartida, né? Uma para débito e uma para crédito. Basta parametrizar aqui, colocar as contas contábeis e depois vai funcionar perfeitamente lá na sua nota fiscal, tá? O SAP já sabe fazer isso. Notem, por exemplo, ó, que aqui eu tenho, pessoal, uma alíquota aqui de 18 para o ICMS, ó. Aqui no imposto a pagar sobre venda, eu tenho uma conta do código 2. Para quem entende de contabilidade, pessoal, conta contábil que começa com código 2 é uma conta do passivo, tudo que a nossa empresa deve, ou seja, se eu tiver numa venda, eu tenho que recolher, pagar imposto para o governo, por isso aqui uma conta do passivo, e aí eu tenho uma conta de contrapartida, que está aqui, ó, é a conta de débito nas operações de venda, e aqui eu tenho uma conta do grupo 3. Contas do grupo 3 são contas de receita, né? Se vocês observarem aqui, eu consigo até abrir o plano de contas do B1, abrir o plano de contas, aqui eu tenho uma conta do grupo 3. Aí fala, nossa, Roberto, né, uma conta de imposto, né? Aqui no caso é uma conta redutora do ICMS. O imposto não fica para você. Então, quando você tem um imposto ali na venda, você tem uma redução da tua receita, né? Você vai ter que pagar o imposto para o governo, reduzindo a tua receita. O SAP sabe calcular isso, pessoal, e depois gerar a contabilização correta. É só parametrizar as contas contábeis, tá? O sistema já tem toda essa inteligência para fazer a contabilização correta. Muito bem. Ah, detalhe, para colocar a alíquota, pessoal, eu preciso dar duplo clique nessa linha. Ó. 2 cliques aqui na linha 7, é aqui que eu defino nesse campo a alíquota. Então, aqui eu tenho uma alíquota de 18%, e aqui também eu posso definir a base de cálculo, né? Se é 100%, se tem base reduzida,
Se a base é reduzida, eu vou dizer se é isento ou base outras, né? E aí, aqui a gente vai mostrando por que que no Brasil é tão gostoso fazer imposto, né? Porque tem que entender de base isenta, base outras, e o SAP está tudo preparado para trabalhar com isso, pessoal. Muito bem. Tenho, então, as minhas alíquotas cadastradas, né, dentro do SAP. Vamos falar agora de CFOP. Tá? Cadê o CFOP? Como é que funciona isso, Roberto? Ó, se eu abrir aqui, pessoal, essa pasta nota fiscal, eu vou encontrar aqui os códigos de CFOPs. Tudo cadastrado também, tá, pessoal? Tá tudo pronto. Não precisa criar, não, tá? Os CFOPs de entrada, de saída, tá todo mundo aqui incluído, cadastrado, bonitinho, como manda a nossa legislação aqui. Então, o CFOP também já está cadastrado. E o CST, né, outro, né, o Código da Situação Tributária, também já cadastrado. CSTs aqui para o IPI, para o ICMS, CST aqui, pessoal, mais acima do PIS, da COFINS, também CSTs já estão todos, né, cadastrados dentro do Business One, para que depois a gente possa usar tudo isso. Bom, já tenho então tudo cadastrado, né? Já tenho o tributo, já tenho a alíquota, já sei onde colocam as contas contábeis, já sei onde está o CFOP, já sei onde está o CST. Aí eu queria mostrar para vocês também, pessoal, mais um passo aqui, que é a natureza da operação, né? Isso é bastante comum. Roberto, onde é que está a natureza da operação? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o CFOP, o CST, que eu já citei. Vocês vão encontrar, pessoal, um cadastro chamado utilização. A utilização, né, o cadastro de utilizações, é no SAP, pessoal, a natureza da operação. Tá? Então, quando vocês precisarem da natureza da operação, cadastrar, por exemplo, uma nova natureza de operação, basta que vocês entrem nessa tabela de utilização. É aqui que nós cadastramos, né, uma nova utilização a ser usada posteriormente numa nota. Tá? Então, aqui você cadastra a utilização. Então, reparem, venda, né, de produtos adquiridos de terceiro, venda de uma produção própria, prestação de serviço, compra para consumo, compra de ativo imobilizado. Temos aqui, no meu exemplo, 11 utilizações. É aqui também, senhores, que vocês podem determinar os CFOPs, tá? Então, todos sabem que tem os CFOPs para as operações de entrada e de saída. Entrada e saída ainda é subdividido por dentro do estado, fora do estado ou, né, dependendo do país, aí fora do país, dentro do país. Reparem que aqui vocês têm, ó, um CFOP para uma entrada no estado, entrada fora do estado e uma entrada fora do Brasil, ou seja, uma importação. Venda dentro do seu próprio estado, venda para fora do teu estado e uma exportação. Então, é aqui que nós colocamos os CFOPs e depois o SAP usa esses CFOPs lá na nossa nota. Estando com tudo cadastrado, senhores, o último passo é cadastrar o código de imposto. E aí nós vamos procurar aqui essa tela, né, que é o código do imposto. No fundo, pessoal, o código do imposto é o local que vai amarrar para a gente todas as outras configurações que nós fizemos anteriormente. Tá? Quando você chegar aqui, você está bem próximo aí do final. Tá? Bom, uma das primeiras coisas que vocês poderiam escolher aqui para cadastrar o código de imposto é a combinação. Lembre que a combinação pode ser uma combinação para produto, uma combinação para serviços, você pode ter uma combinação especial se você importa produtos, por exemplo. Então, eu escolho aqui uma combinação de impostos. Eu peguei essa daqui que traz esses 4 tributos. Né? Eu já posso definir 2 CFOPs aqui como padrão. Um CFOP para uma operação de entrada e um CFOP para uma operação de saída. Tá? Detalhe, pessoal, eu estou cadastrando aqui um código de imposto. Esse código de imposto, ele pode ser usado tanto numa operação de entrada quanto numa operação de saída. O B1 deixa você usar esse código nas duas situações, tanto para entrada quanto para saída. Aí tem gente que fala assim, nossa, Roberto, mas isso parece ser estranho, né? Por que o B1 faz isso, pessoal? É bem simples. Por exemplo, quando você vende um produto para um cliente teu, você tem uma operação de saída.
Imagina que esse produto chegou lá no teu cliente com defeito e ele vai querer devolver para você. Então, se o teu cliente devolver, você vai usar o mesmo código de imposto na devolução. Então, é por isso que tem operação de saída e uma operação de entrada. Então, quando eu vender para o cliente, eu vendo com esse CFOP. Se o cliente me devolver o produto, ele vai entrar na minha empresa com um CFOP numa operação de entrada. É por isso que tem dois aqui, e é por isso que o SAP permite usar o mesmo código de imposto, tanto para uma operação de saída quanto para uma operação de entrada. Quando você está vendendo para o teu cliente, é operação de saída. Se o teu cliente devolve para você o produto, aquilo se torna uma operação de entrada, né, para o teu negócio, para a tua empresa. Então, aqui vocês cadastram os CFOPs tanto de saída quanto de entrada. E aí, pessoal, a gente vai colocar aqui as alíquotas, né? Então, qual é a alíquota do ICMS para essa situação? Quando eu dou um tab aqui nesse campo, eu vejo todas as alíquotas do ICMS que eu cadastrei anteriormente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma alíquota de 18% para o ICMS. Qual a alíquota do IPI? Vamos dizer que eu tenho aqui um IPI zerado para esse produto, então vou pôr o IPI de 0%. Qual a alíquota do PIS? Vamos na terceira linha. Vamos colocar o PIS aqui de 0,65. E qual a alíquota do COFINS? Vou colocar o COFINS aqui com 3%. Até aqui eu defini as alíquotas dos meus tributos, né? Aqui. O que falta mais, pessoal? Falta o CST, tá? Que é o Código da Situação Tributária. O CST, pessoal, ele nos diz como é que é a situação tributária daquele produto, daquela operação. Aquela operação, você tem isenção de imposto naquela operação? Você pode ter um imposto que está, por exemplo, numa base numa base outras. Você pode ter um imposto suspenso. O governo pode ter suspendido a tributação porque estamos numa pandemia. Então, o CST ele diz esse momento. A tributação é integral, a tributação é isenta, a tributação está suspensa. O governo exige das empresas essas informações. Isso tudo vai para as notas fiscais, né, emitidas, e depois isso tudo vai para os SPEDs da vida, tá? Aliás, fiquem conosco, pessoal. Depois a gente vai mostrar uma dica legal aí para vocês falando desse assunto também. Então, basta Roberto, tem preencher. uma pergunta aí, te cortando, tem uma pergunta que acho que é pertinente ao momento aí. O Manda Wilson bala. está perguntando se só cadastra entrada e saída em situações de devolução, retorno e etc. Na verdade, esse campo é obrigatório. Ele deve estar falando do CFOP, né? É obrigatório preencher Sim. os dois, tá? Então, tem que pôr dois códigos, dois CFOPs aqui. Mesmo que você, de repente, não tenha uma situação de devolução, tá? Pode acontecer isso, tá, pessoal? Um exemplo, uma nota de serviço, né? Uma nota de serviço, você não vai ter devolução. Você vai ter um cancelamento de uma nota de serviço, mas nunca uma devolução do serviço, né? Você não precisa registrar um documento fiscal, né? Perfeito, Perfeito. Beto? Só essa. Maravilha, Muito bem. perfeito. Então, pessoal, aqui basta escolher o CST, tá? Para as operações. Então, quando eu dou um tab aqui nesse campo, eu já visualizo aqui a lista de CSTs. Então, eu vou colocar aqui que o 01, por exemplo, é o código para o CST tributado. Ó, aqui se eu deixar a tabela bonita aqui, ó, 01, ó, operação tributável com alíquota básica, né? Operação isenta, operação que não tem incidência, está tudo aqui cadastrado, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui alguns CSTs para completar. Aqui nesse campo, eu tenho o CST do ICMS, tá? Vou colocar aqui um CST também para o ICMS. Meu código de imposto está quase pronto, tá, pessoal? Quase finalizado. Deixa eu só ver deixa eu dar um ok aqui. Beleza, estamos quase. Depois a gente vai mostrar uma dica legal para as telecoms, tá? Então fica aí, pessoal. Tá quase na hora aqui de mostrar essa parte aí, tá? O que eu faço com esse código de imposto, tá, pessoal? Antes de eu conseguir, para eu conseguir salvar isso aqui, adicionar, eu preciso dar um código, é um código do código de imposto, tá? Código você pode escolher, você pode colocar o código que você desejar. Uma boa recomendação, né? A gente gosta de fazer isso nos projetos,
é usar, pessoal, a inteligência do próprio CFOP. Então, esse código de imposto, eu disse que ele, imagina que eu estou criando ele para usar numa operação de saída, né? Operação de venda, por exemplo. Então, eu posso dizer que o código é o 5101. Como eu posso ter vários códigos que utilizem esse mesmo CFOP, porque eu posso ter produtos diferentes e aí as alíquotas, por exemplo, mudam de acordo com o produto, mas o CFOP é o mesmo, eu tenho o mesmo tipo de saída, o mesmo CFOP, mas com produtos diferentes. Então, nesse exemplo que eu estou dando, vocês vão ter que cadastrar vários códigos de impostos, porque cada produto pode ter uma alíquota diferente de IPI, por exemplo, né? O IPI é definido por produto, por NCM. Então, isso faria com que vocês criassem vários códigos de impostos. Então, uma boa recomendação é colocar o CFOP 5101, traço e um sequencial, pessoal. 001, 002, 003, 004, tá? Se eu tentar adicionar 2 códigos iguais, o SAP vai brigar comigo e não vai deixar, tá? Ele vai me bloquear. E aí eu posso dar uma descrição. Também a descrição é livre, como vocês quisessem usar aí de uma maneira mais fácil. Alguns clientes gostam de colocar, isso aqui é para uma venda, onde o ICMS é 18, o IPI é zerado, o PIS é 0,65%. É um campo descritivo ali para vocês colocarem algo que depois facilite a localização disso, tá, pessoal? É assim que vocês devem estar usando este recurso dentro do Business One. Cadastrei? Está pronto? Preciso adicionar, tá? Vou dar um gravar aqui e vou clicar no botão adicionar. Se esse código já existir, o SAP vai me bloquear. Vocês vão ver aqui embaixo um aviso aqui em vermelho. Adicionar, olha só, aconteceu isso. Esta entrada já existe nas tabelas. Então, eu vou colocar um código que eu tenho certeza que não tem. Por exemplo, o 99. Tá? Só um exemplo. E vou dar um gravar. Com isso, eu acabei de incluir, de gerar um novo código de imposto. Se eu quiser voltar nele, eu posso clicar no binóculo, pesquisar aqui esse código, está aqui o meu código criado. Com esse código criado, pessoal, cadastrado, agora eu consigo usar isso dentro de uma nota. Né? Agora eu consigo, de fato, eu chego no final aqui do meu exemplo, e vou aqui abrir uma nota fiscal de saída. Vamos abrir aqui a tela de nota de saída. Vou selecionar aqui um cliente, vou colocar a G2 aqui como cliente. Vou colocar aqui, pessoal, o produto, né, que eu quero vender. Eu estou dando um exemplo de um produto, no caso. Vou vender aqui um notebook. Um notebook, vou vender esse notebook por R$ 10.000. Estou aqui. E aqui o campo código de imposto. Se eu clicar aqui, pessoal, eu vou abrir a lista inteira de códigos de impostos. Se eu pesquisar aquele que eu criei, ele vai estar aqui, ó. É o 5101-099. Ele está aqui funcionando e colocado. Repare que o SAP já trouxe aqui o CFOP. Como é que o SAP conseguiu trazer o CFOP? Eu coloquei o CFOP aqui no cadastro, né? E também ele traz as informações aqui de CST, tá, pessoal? Está aqui preenchido o CST. Basicamente, a minha nota está pronta. Eu poderia colocar alguns campos a mais, cuidar do financeiro aqui dessa nota também. O SAP já pegou uma sequência automática para a numeração da nota. A nota vai ser modelo NFE. Esse aqui é o modelo fiscal da nota. E eu já poderia fazer aqui a adição, tá, pessoal? Incluir esse documento dentro do SAP. Ó. Ele está perguntando se eu tenho certeza, eu vou dizer que sim. A nota, pessoal, acabou de ser gravada aqui dentro do SAP, foi gerada. Vou acessar, pessoal, aqui a aba contabilidade. Eu vou clicar nessa seta amarela para vocês olharem a contabilização. E aqui observem as contas contábeis dos impostos, né? Então, ele calculou a COFINS, calculou o ICMS, calculou o PIS, ó, creditou os impostos aqui e debitou esses impostos aqui. Aqui são as contas redutoras da receita, né? E aqui as contas contábeis do passivo, já que eu estou vendendo, eu tenho que pagar esses tributos para o governo. Então, o SAP já gerou aqui as contabilizações, isso vai para os nossos livros contábeis dentro do Business One, tá, pessoal? Com isso, eu chego aqui no exemplo fim
da utilização do código de imposto. Dica final, tá, pessoal? Aqui uma dica avançada, tá? Isso aqui é obrigatório, mas eu percebo que muitos clientes acabam não observando, né? Eu percebo o cliente que não pergunta isso para nós, né, consultores. Então, eu vou explicar isso aqui. Pessoal, olha o CST do... olha o código aqui do CST. Deixa eu só responder aqui. Olha aqui o código, pessoal, CST do ICMS, tá? O CST, pessoal, para o ICMS, ele é formado por 3 dígitos. Então, aqui ele ficou 0,00, tá? Tá aqui, ó. Se vocês observarem, pessoal, eu vou abrir aqui o meu código de imposto, isso é bem uma dica avançada, tá? Se vocês observarem, no meu código de imposto, quando eu cadastrei aqui o ICMS de 18%, eu coloquei que o CST do ICMS é o 00. Mas por que que o SAP trouxe aqui, então, por exemplo, nessa nota, por exemplo, 0,00? Isso é importante, tá? Então, vamos à explicação, pessoal. O CST para o ICMS sempre vai ter ali para a gente 3 dígitos. Eles são 3 dígitos, né? Ele vai ter um primeiro dígito, ponto, 2 dígitos finais. No código de imposto, vocês sempre vão colocar aqui, pessoal, os 2 dígitos finais. Pode ser 00, 01, 02, de acordo com a lista de CST que o governo manda. Não é o SAP que manda isso, tá, pessoal? Isso é uma lista do governo, né? A gente só segue a lista que a tributação manda aí, né? A legislação fiscal manda. Então, aqui eu coloco 00. E por que o SAP colocou, né, o primeiro dígito com 0? E de onde sai esse 0? E melhor, o que é esse bendito 0 que está aqui no documento? Né? Então, vamos entender isso, tá, pessoal? Esse primeiro dígito aqui, ele sai, pessoal, do cadastro do produto. Então, vamos analisar isso. Ó. Eu vou abrir aqui o cadastro do produto notebook, do item notebook. Então, está aqui o cadastro do meu item notebook. No cadastro, pessoal, deste item, no cadastro aqui do notebook, pessoal, eu tenho esse campo chamado fonte do produto. Na verdade, o primeiro dígito do CST do ICMS, ele é, na verdade, a fonte do produto, a origem do produto. Muitas pessoas conhecem por origem do produto, tá? Se vocês pesquisarem isso, vocês vão achar na internet como origem do produto. Que no SAP fica nesse campo aqui, fonte do produto. Se eu clicar aqui, o SAP vai abrir uma lista, pessoal, onde ele vai ter códigos 0, 1, 2, 3, 4. O que é isso aqui, pessoal? O que representa isso? Isso representa para a gente a origem desse... Deixa eu só dar um fechar aqui para atualizar a tela. Ele vai representar a origem desse produto. A origem, para quem não conhece, é se o produto é nacional, se o produto é, por exemplo, importado, se ele tem parte do produto é nacional, parte é importada. Essa é outra informação fiscal que o fisco exige das empresas. Então, é aqui que vocês cadastram, tá, pessoal? É importante entender isso daqui. Nesse campo chamado fonte do produto, vocês vão colocar se ele é nacional, se ele é importado, se ele é parte nacional, parte importada. De acordo com o valor que vocês colocarem neste campo aqui de fonte do produto, tá? De acordo com o valor colocado aqui, o SAP vai automaticamente pegar esse dígito, juntar com o cadastro aqui do código de imposto para preencher no documento fiscal de vocês com 3 dígitos, tá? Então, esse primeiro 0 saiu do cadastro do item, do campo fonte do produto, e esses .00, os 2 últimos dígitos, saiu daqui, tá, pessoal? Isso é importante, muita atenção, porque senão vocês começam a gerar documentos fiscais incorretos dentro do Business One. Dica valiosa, dica importante para vocês, tá? Não falhem, não errem nisso, senão vocês até podem emitir uma nota, mas podem estar emitindo notas erradas, né? E isso todo mundo sabe que não é interessante. Outra dica, pessoal, valiosa aqui também, tá? Bastante valiosa.
ao cadastrar os itens, ao cadastrar os produtos aqui dentro do SAP. Observem que aqui nós temos esse campo aqui, ó, classificação dos itens, né, para impostos. Esse teu item, ele é um serviço ou ele é um material, tá? O SAP quer que vocês respondam isso, tá, pessoal? É serviço ou é material? Serviço, pessoal, são as prestações de serviço e material são os produtos, né? São os materiais. Então, aqui é outro erro bastante comum. As pessoas vêm aqui no SAP, cadastram um material, por exemplo, notebook. Isso é uma revenda de notebooks, né? Tua empresa revende notebooks. E o cara vem no SAP e deixa cadastrado como serviço. Não vai dar certo, porque aqui o SAP entende como prestação de serviço, tá? Já pode acontecer o inverso também, né? Então não errem, né? Se você trabalha com produtos, se você trabalha com material, cadastra ele como material. Se você trabalha com uma prestação de serviço, inclua ele aqui com o cadastro, né? Como um cadastro de prestação de serviços dentro do B1. E aí os mais avançados, e podem falar, caramba, Roberto, e se eu for uma telecom, né? Tem bastante gente de telecom aqui, né? E uma telecom, que eu faço, né? Se eu tenho uma telecom, uma telecom é uma prestadora de serviço? É, né? Como é que eu cadastro aqui um item? Vamos dar um adicionar aqui para vocês verem, tá, pessoal? Ó, eu poderia clicar aqui no botão adicionar, né? Vamos dar um OK. Imagina que você tem um SVA, por exemplo, tua empresa vende, sei lá, talvez você venda um pacote de serviços do WhatsApp, ou você vende um serviço de TV, por exemplo, você está vendendo ali um canal a cabo, por exemplo, né? Poderia ser isso. Então, você tem um serviço, né? Um serviço de telecomunicações. E aqui vem um ponto bastante interessante, pessoal. As telecoms, né, dependendo ali dos serviços que vocês prestem, né, na telecom, apesar de ser uma prestação de serviço, os serviços de telecomunicação, no caso, né, as telecomunicações, são tributadas pelo ICMS. E aqui entra um ponto bastante importante nessa explicação, tá? Então, se você é uma telecom e aquela prestação de serviço da tua telecom é tributada pelo ICMS, como acontece aí em muitos casos, né, na grande maioria, esse cadastro aqui dentro do Business One, pessoal, vai ter que ficar aqui como material, tá? Isso é importante. Então, você deve incluir o teu item dentro do SAP e colocá-lo aqui como um material. Por quê, pessoal? Porque ele tem uma tributação pelo ICMS. E essa opção aqui, material, vocês precisam colocá-lo dessa forma, para que depois, nos módulos fiscais aqui do SAP, a gente entenda que esse item tem tributação de ICMS. Apesar dele ser uma prestação de serviço, ele vai ser tributado pelo ICMS, né? Não se esqueçam que ICMS significa, né, Imposto sobre Circulação de Produtos e Mercadorias ou prestações e serviços, né, de telecomunicação e de transporte, né, também que acontece. Então, atenção nisso, tá, pessoal? Poderia colocar aqui como material e depois você pode classificar ele aqui como um serviço. Então, ele é um material, mas o tipo dele aqui vai ser um serviço. Então, atenção na hora de cadastrar isso, tá? Os nossos consultores aí são especialistas nisso, podem ajudá-los também, tirar essas dúvidas, falando aí também com os contadores, para que a gente possa resolver tudo isso, tá? Beto, tudo bem por aí? Posso fazer só uma breve pausa aqui para pegar uma água? Pode, tranquilo, Roberto. Uma Legal. perguntinha, vai bebendo uma água, pega aí. O Gabriel fez uma pergunta, mas está tranquilo. Já estamos chegando quase no final, mas vai ter uma rodadinha aí, né, Roberto? Eu correr buscar uma água aqui rapidíssimo e Vai deixa eu ver se tranquilo, tranquilo. já está pronto também isso aqui. Vai lá que eu coloco. O Alex fez uma questão, o Alex também, duas questões e o Gabriel também. Só um minutinho, Alex e Gabriel, que a gente já responde.
Tiago, você já está por aí, Tiago? Oi, pessoal, voltei. Voltou. Voltei, Beto. Até Obrigado. acionei o Tiago para te cobrir, mas o Tiago acho que está sem áudio aí. Bebeu É, uma aguinha, Roberto? Deu um descanso aí na garganta? tudo certo, tudo certo. Vamos lá. Temos pergunta, Beto? Como é que tá aí? Temos. Ó, o Gabriel ele perguntou: após inserir a nota, quais informações de impostos é possível alterar? Excelentíssima, Exemplo, CSP. excelente, excelente pergunta. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Peraí, deixa eu só fechar essa tela aqui, ó. Esse meu documento, tá, pessoal? Ele tá adicionado, né? Ele tá gravado aqui no banco de dados. Como quem já trabalha com SAP já conhece, né? O SAP, pessoal, até para garantir integridade, compliance, né? Depois que você grava, boa parte dos documentos, depois que você adiciona, o SAP não permite as alterações. Não é porque o SAP é chato, pessoal, isso é por segurança, né? Você imagina se o sistema fosse aberto e alguém quisesse alterar coisas de períodos passados, por exemplo, isso não seria legal para a empresa, tá? Então, notem, por exemplo, ó, que a nota estando adicionada, eu já não consigo mais entrar nos campos. Ó. Eu não posso entrar no código de imposto. Né? Ó, olha como... Eu quero mostrar os fechados primeiro. Então, existem vários campos aqui que ficam bloqueados. Alguns campos que não se referem, pessoal, a valor, por exemplo, ó, o SAP deixa aberto. Ó. Então, se eu der um tab aqui, por exemplo, vamos alterar aqui, ó, eu consegui alterar isso, ó, 0,10, por exemplo. Né? Para que esse ST não vai ter. Vou colocar aqui o 30, 0,30. Então, alguns campos o SAP vai permitir que vocês façam as alterações. O CFOP, o CST, isso o SAP vai, os CSTs, né, o SAP vai deixar vocês realizarem essas alterações. Campos que envolvam valor, não, pessoal, o SAP não vai deixar vocês mudarem. Então, quantidade do produto, preço unitário, o valor total da nota, não vai dar para alterar. O SAP já gerou uma contabilização em cima disso, essa nota às vezes pode até já estar paga, não quer dizer que vocês não possam arrumar, tá? Vocês vão poder arrumar, mas vocês vão ter que cancelar outros documentos e recriar essa nota para fazer esse tipo de alteração, tá bom? Mas CFOP, CST, sim, vocês vão conseguir fazer essas alterações. Fechado, Beto? Algum ponto a mais? Fechado, tem duas do Alex importantes aqui. E ele é de telecom, né? Como ele faria para cadastrar um serviço combo com serviços de SCM e SVA? E o Alex até faz um comentário, obrigado, Alex, referente ao teu comentário, Roberto, que é por isso que é importante a parametrização correta dos impostos, realmente, para a gente tentar evitar a emissão da nota, que ela é custosa, né? Ela dá um É, trabalho no Brasil e isso a gente fica exposto. muito Então vamos planejado. aproveitar aí. Como é que faria para cadastrar um serviço combo, Roberto, com serviço de SCM e SBA? Perfeito. É muito importante, tá, pessoal, o planejamento, né, para ter todos esses cadastros. Não é difícil, é que às vezes as pessoas não planejam adequadamente e aí você não cobre todos os cenários. Mas isso aqui bem planejado, pessoal, né? Vocês pensando em todas as operações, entradas e saídas, todas as situações, vocês vão cadastrar tudo aqui, isso vira uma máquina que vai depois fazer na parte fiscal a contabilização sem problemas e sem falhas, tá? Eu não citei, mas gostaria de reforçar o seguinte, pessoal. Quando eu gerei essa nota, eu, Roberto, coloquei o código de imposto manualmente. É possível, pessoal, parametrizar o SAP para que esse imposto venha automaticamente. Então, não preciso de um ser humano pensando para escolher o imposto, e sim o SAP indicando de forma automática um código de imposto, tá? Isso acontece, tá, pessoal,
quando a gente, quando a gente parametriza, né, o Business One através dessa opção, ó, a determinação de código de imposto. Se nós entrarmos aqui, nós podemos ensinar o SAP, parametrizar o SAP para que o imposto seja indicado de forma automática, tá? Não é difícil de mexer aqui, é só estabelecer as regras. É bastante flexível, o SAP é bastante flexível. Você pode determinar uma regra por parceiro de negócio, por produto, por grupo de clientes, grupo de fornecedores, pelo estado do cliente. Então, existe uma série aqui de variáveis, como vocês estão vendo aqui, que podem ser usadas para se indicar a alíquota correta, né? Isso também está cheio no Brasil, né? Se você estiver vendendo para uma empresa do Simples, para uma empresa de lucro real, se o cara for consumidor final, se não for consumidor final, através desses campos a gente vai conseguir entender quem é aquele teu cliente e aí o imposto vem determinado automaticamente, tá? Isso é bastante interessante aqui dentro do Business One, tá? Para vocês usarem. Agora, me alonguei aqui um pouquinho, mas era importante citar isso, tá? Pessoal, como é que o serviço combo, né? Como fazer este respectivo cadastro, tá, pessoal? Isso vai depender, tá? É o Alex que perguntou, né? Alex, Isso. isso depende um pouquinho da sua tributação. Perceba o seguinte, ó. Vamos fazer uma nota aqui nova aqui, ó. Vou dar um adicionar, ó. Vou colocar o cliente G2 e vou colocar aqui uma prestação de serviço, por exemplo. Tem serviço aqui? Aliás, eu tenho SCM, não tem. Um SVA? Ah, nessa base não está cadastrada. Também não tem prestação de serviço. Mas, enfim, só para ser mais ágil, tá aqui, ó, teste serviço. Então, aqui eu tenho um item de serviço, por exemplo. Poderia ser um SVA, né, de uma telecom. Você pode pôr o nome que você... Aliás, vou mudar aqui, vai. Vamos pôr aqui. E pronto, mudei o nome do item aqui, coloco um preço, vou cobrar aqui do cliente. Então, eu posso colocar um combo? Até pode, desde que a tributação seja igual para aquele caso, tá, Alex? Perceba o seguinte, ó, eu tenho aqui esse item. Logo na sequência, eu vou ter aqui um código de imposto. Então, vamos trazer aqui um imposto, por exemplo, esse caso aqui, ó. Então, o que, que eu tenho para essa linha, tá? Só para vocês entenderem, ó. Eu coloquei um item, que é o SVA, e esse SVA, o preço dele aqui é 120, eu tenho uma alíquota de 18%. Então, o SAP vai calcular 18% em cima de 120 e vai dar um valor de imposto. Então, se você tiver um combo, você precisa entender o que tanto faz parte desse teu combo. As alíquotas são iguais para esses casos? Se elas forem iguais, você poderia até unificá-los, entendeu? Agora, se elas não forem iguais, você naturalmente vai ter que separar isso, tá? Você vai ser obrigado a separar. Porque o teu primeiro item pode ser que ele seja um SVA, o outro item pode ser uma outra prestação de serviço aí que você tenha na Telecom, e se ele tiver, vamos supor que fosse R$ 200, vamos imaginar que ele tivesse o ICMS não de 18, mas um ICMS de 0%, vamos supor que fosse 0%. O que o SAP vai fazer nessa situação? O primeiro item, que tem R$ 120, vai ser tributado por uma alíquota de 18. O segundo item, que é um SCM, vai ser tributado, nesse exemplo aqui, por uma alíquota zerada. Então, você pode separar isso daqui, tá? Então, cada linha pode ter um item, pode ser um item diferente, e as tributações estão sendo refletidas também de forma diferenciada, tá? Outro ponto que aí precisa ver com o contador de vocês, né, da empresa, é se você pode juntar essas duas prestações de serviço dentro de um mesmo documento fiscal. E aí, por que que eu falo isso? Porque nós vamos ter aqui o modelo da nota, tá? Esse é outro ponto crucial. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho um documento aqui que eu estou gerando, e aqui poderia ser o modelo 21, bastante comum aí, por exemplo, né, nas telecoms. Modelo 21, modelo 21, está aqui. Então, por exemplo, esses dois itens aqui, eles são um documento fiscal modelo 21? Se forem, você pode juntar.
Agora, se um deles for modelo 21 e o outro for modelo 22, aí você não deve juntar. Na prática, a gente teria que ter 2 documentos dentro do Business One. O primeiro seria aqui modelo 21 e o segundo documento poderia ser o modelo 22, tá? O modelo do documento, pessoal, está aqui na aba Imposto, ele é único por nota, tá? Uma nota fiscal no SAP só pode ter um único modelo. Se você tem 2 modelos diferentes, faça 2 notas para você atender os 2 cenários. Ok, Beto? E depois, pessoal, já dando um pequeno spoiler aqui, tá? Estamos falando de nota modelo 21, 22. Deixa eu já fazer uma apresentação aqui, tá? Pessoal, temos um terceiro, né, participante super especial com a gente hoje, que é o Thiago Machado. Thiago Machado é consultor da G2, consultor sênior, tá especialista em telecom, tá, pessoal? Tá muito envolvido nos nossos projetos de telecom. E eu pedi gentilmente para o Thiago preparar para vocês aí uma apresentação aí para a geração do convênio 115, o convênio ICMS 115, muito pedido aí, muito necessário, né, e muito pedido pelos clientes, como é que o SAP gera o convênio 115. Então, o Thiago Machado vai fazer essa apresentação para vocês aqui na sequência, tá? Vamos, Então, Thiago, deixa eu entrar com uma pergunta. Opa, estou manda te aí. cortando. Vou entrar com Não, uma não, pergunta da pode Tatiane, continuar. tá? Perfeito. É possível configurar os impostos no fornecedor ou cliente ao invés de configurar no item? Sim, sim. Sim, né? Sim, é que na verdade, pessoal, vejam só, os tributos eles têm características diferentes. Quando você fala do ICMS, o ICMS, por exemplo, depende muito do endereço do cliente. Então, o ICMS ele é determinado não pelo teu produto, mas pelo endereço do teu cliente. Logo, o endereço do cliente faz parte da regra para saber qual a alíquota do ICMS, no caso do imposto ICMS. O produto, pessoal, a alíquota sobre um produto, que no caso é o IPI, né? O IPI é a alíquota sobre os produtos aí, o IPI é sobre o produto. Então, não importa o cliente ou o fornecedor, importa o produto. Logo, a alíquota do IPI depende do produto, né? Então, clientes e fornecedores e produtos compõem o cenário para o SAP poder dizer qual a alíquota, tá? Então, é um misto aí de situações, porque os impostos são assim, né? É uma Sim. característica dos nossos tributos brasileiros. O Augusto pergunta para a gente se a gente pode automatizar a emissão de notas em massa. Por exemplo, 1.000 clientes, 1.000 notas, dou um comando e o SAP gera. Sim, Augusto, é possível sim, tá? Fazer isso. Claro que depende tudo do teu processo, tá, Augusto? Existem empresas, pessoal, que por característica, por exemplo, empresa que vende produtos, né? Tem empresa que vende 200 produtos por mês. Só que o produto, às vezes, custa R$ 200.000, R$ 300.000, né? São poucas vendas de produtos valiosos. Nesse tipo de empresa, normalmente eles fazem nota por nota, um por um. Os caras têm lá 2, 3 pessoas que faturam. É basicamente o processo, é uma venda muito personalizada, né? Depende muito de um vendedor e de alguém faturando. Acaba sendo um processo manual. Algumas empresas, elas têm a característica de vender em muito volume. E aí o SAP tem processos para criar essas automatizações. Nós temos clientes, por exemplo, que geram, pessoal, por mês 20, 30 mil notas, 300 mil notas. Né? Imagina colocar um monte de gente para fazer 300 mil notas. Não dá. Então, nesse tipo de cliente, nesse tipo de empresa, você tem uma automatização, tá? Normalmente, pessoal, dependendo da situação também, pode existir o Business One trabalhando, por exemplo, com processos de billing. É o caso de uma telecom. Uma telecom ela tem um processo de billing. O SAP tem billing, tá, pessoal? Esse módulo é chamado de Telco by G2. Então, existe um módulo chamado de Telco by G2. Ele faz uma série de rotinas para telecoms e dentre essas tarefas, essas funções, existe o processo de billing. O processo de billing mastiga todos os contratos e todos os clientes. No final do processo de billing, a gente pode ter
1.000 notas, 10.000 notas, 100.000 notas, 500.000 notas, um processo completamente automatizado para gerar as notas, tá? Se você tem também emissão de nota federal, o SAP também consegue fazer o envio em lote para o Cefaz, ou o envio em lote para as prefeituras. Então, sim, atendemos aí processos de envio em lote, essa automatização. Ó, tem uma notícia boa aqui, o Augusto pediu para falar que era tudo que ele queria ouvir, tá, Roberto? Então, Ah, que bom. A gente pode muito depois bom, também né? entender teu cenário aí especificamente, tá, Augusto? No final vou deixar aqui meu contato, pode nos acionar aí, a gente entende o teu detalhe, mas o B1 atende muito bem esse cenário. Legal. O Alex, ele falou, bem, acho que eu não me expliquei direito. Por exemplo, nesse combo eu vou emitir 3 documentos, modelo 21, NFSE e nota de débito. Como o SAP vai entender que ele vai gerar esses 3 documentos? Ah, legal. Pessoal, nós temos no SAP, é até um pouco do que eu falei antes, tá? Nós temos no SAP um módulo que é o Telco by G2. Aliás, já está na hora da gente trazer essa para o Inside também, né, Beto? Mostrar o Telco aí. A gente já fez um, mas acho que está na hora de repetir. Tem bastante pergunta aí. No Telco by G2, pessoal, nós cadastramos os contratos. Na hora de cadastrar um contrato, por exemplo, você vai falar que aquele cliente utiliza 3 tipos de serviço e aqueles 3 tipos de serviço estão vinculados. Ele vai gerar uma nota modelo 21, ele gera uma nota de prestação de serviço e ele pode gerar uma nota de débito, que nem é um documento fiscal, mas sim um documento de cobrança. Onde é que eu faço isso? Nesse módulo chamado Telco by G2, eu cadastro esse contrato com esses 3 serviços. Nesse exemplo, Alex, o contrato ele é um com 3 tipos de serviços ali diferentes. O billing que eu acabei de citar vai processar esse contrato. Quando o billing começa a agir, ele lê esse contrato, percebe que tem 3 itens com 3 tipos diferentes ali fiscais e ele gera no Business One, no caso aqui, 3 faturas automaticamente. Então, apareceria aqui no Business One não uma fatura, mas 3 faturas. E cada uma dessas faturas com o seu respectivo modelo aqui, né, desse lado direito. Vai aparecer o modelo 21, modelo 22, uma nota fiscal de serviço, ou só uma nota de débito para fazer a cobrança do cliente. Tá? Mas atende também nesse cenário. Respondemos, Roberto. Deixa eu ver. Muito bom. Agora o Alex ficou claro. Obrigado, Augusto. Bacana, Obrigado, Alex. Alex. Tatiane, tudo ok? Vamos seguir. Quer trazer seu convidado especial aí? Vamos ver, será que ele está tudo ok lá? Tiago, está com a gente aí? Oi, Não sei se Roberto. tá. Tá me Opa, tá por ouvindo? aí sim. Opa, o Tiagão está com a gente aí. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Como é que você está? Beleza, boa noite, pessoal. Tudo certo, você? Que bom, Tiagão. Obrigado. Pessoal, vou fazer uma apresentação aqui. Tiago, nosso consultor, né? Como eu citei antes, consultor G2, trabalha muito forte aí com as telcos, com as telecoms, todo o processo aí, né? Desde os contratos, o processamento disso, os SPEDs, né? O Business One entrega todos os SPEDs. E aí a gente preparou hoje para vocês, pessoal, o convênio 115, bastante pedido aí pelos clientes de telecom. Tiagão, você está na tela do SAP aí? Posso colocar o comando aí para você? Pode passar aqui. Ah, maravilha. Vamos. Deixa eu tornar aqui o Tiago o organizador. Pronto. Passei a bola para você, Tiago. Agora você pode ligar aí o seu compartilhamento da sua tela e o pessoal vai ver a interface aí do B1. E pessoal, só reforçando, hein? Fica com a gente aí. Tiago terminando aqui, a gente vai para o Kahoot. Vamos ganhar esse brinde aí, tá? Participem com a gente até o final para vocês ganharem o brinde. Tá contigo, tá, Tiago? Carregou minha tela aí, Roberto? Carregou sim, tô vendo aqui a nota fiscal de saída e de esboço. Tá aparecendo. Beleza, é isso aí. Bom, pessoal, eu preparei aqui uma nota, tá, para a gente passar. O que eu vou abordar aqui? Algumas dicas de erros que acontecem na hora de passar no validador, tá? Coisas que a gente
pegou aqui experiência de entrega do convênio 115, então são erros comuns de acontecer aí, que seria legal vocês terem conhecimento para não deixar isso ocorrer no dia a dia de vocês, tá? Principalmente porque são erros que uma vez que você adicionou o documento, você não consegue entrar nele e modificar, você tem que cancelar e fazer um novo, tá? E depois no final vou gerar o arquivo aqui, passar ele no validador, vocês vão ver que ele vai estar sem nenhum tipo de erro, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a nota fiscal, tá? Eu coloquei 2 itens de exemplo, porque eu vou dar um erro que ocorre bastante referente a itens de ligação, tá? Que o tipo de... O código de classificação dele é ligado ao serviço de medição de chamadas, tá? Então a gente tem um erro específico para esse item e erros que são padrões para todas as entregas, tá? Eu vou começar aqui falando da questão do imposto, tá? Para a gente aproveitar aí a passagem que vocês tiveram com o Roberto. Dentro do convênio 115, para esses arquivos, para o SAP carregar, tá, o arquivo, a gente precisa ter dentro do código de imposto sempre o ICMS, tá? Ele é obrigatório, tá? Se a gente tiver um código de imposto aqui, que a gente tem ISS, PIS e COFINS, somente os 3, na hora que você for gerar esse arquivo do convênio 115, essa nota ela não vai entrar dentro do arquivo, tá? Então, isso é um ponto muito importante aí. Toda configuração de imposto tem que ter um ICMS, tá? Se ele não tiver um ICMS vinculado, ele não vai para o arquivo. Isso vai ser uma inconsistência para vocês, porque a nota não vai aparecer lá, vai acabar dando um erro de sequência de numeração, porque vai pular a numeração, vai dar vários erros para vocês no convênio. Tá? Pô, isso é Então, importante, Thiago. Esse erro é comum, Thiago? Você percebe bastante aí? principalmente quando está implementando no início, a gente tem esse problema. Às vezes o pessoal ainda não acostumou com a questão dos impostos ou alguma parametrização, alguma coisa, e pode pegar sim. Ó, que legal, E hein, aí o que pessoal? acontece? Se não leva a nota fiscal para o convênio 115, ele pula a sequência numérica e aí ele dá erro. Entendi, entendi. Olha essa dica valiosa, hein, pessoal? Valiosa, hein? Então, toda nota fiscal aí de saída, né? Estamos falando agora de um ponto específico que são as telecoms, né? Elas precisam ter no código de imposto o tributo, né? O imposto ICMS. Senão, vamos ter problema na hora de fechar depois esse convênio 115. Muito bom, Tiagão. Manda aí. Perfeito. Eu vou alterar o código do imposto aqui para mim não esquecer ele e depois dar erro essa nota fiscal. Gente, um outro erro muito comum que acontece, assim, por falta de atenção, muitas vezes no cadastro, tá correndo e deixa de fazer um cadastro do cliente completo, tá? É a questão dos endereços. A gente tem alguns pontos aqui. Né? Questão de endereço, ele dá muito erro no convênio 115. Cadastrou lá o tipo de logradouro, pulou e não colocou o nome da rua, pôs número, CEP, ficou faltando alguma informação. Se faltou o endereço, o município, o estado, ele vai dar erro no convênio 115, tá? Aqui a gente tem dois pontos. O convênio 115 ele dá erro ou um aviso, tá? Se for, por exemplo, um CEP que ficou pendente, um número da rua, ele vai te dar um aviso, ele não vai te impedir a entrega. Mas se ficou faltando um nome de rua, um município ou uma cidade, né, um estado, aí ele vai dar erro. Você não vai conseguir fazer a entrega do convênio 115. E esse daqui é um erro comum que a gente não consegue simplesmente modificar a informação. Uma vez a nota adicionada, a gente tem que cancelar o documento para poder atualizar essas informações. Um Então, bem o endereço... fundamental, né, Thiago? Caprichar aí, Super. pessoal,
do departamento aí, onde, no caso das telecoms, muitas começam no comercial, isso, né? Caprichar no cadastro ali do cliente, porque se a primeira fase ali, o CRM de vocês, o comercial, não receber isso legal, depois a gente vai ter problema lá no final, né? Na hora de gerar a entrega. Boa dica, Thiago. Exatamente. Tá, então o endereço aqui ele tem que estar sempre certinho. Voltando aqui para os itens, tá, pessoal? Falando referente aos itens de ligação aqui, tá? Ele é um erro específico para os itens que tem a classificação deles aqui como serviço de medição de chamadas, tá? Ele vai estar dentro do 0300 aqui em diante. O que acontece? Quando tem esse item aqui com esse tipo de utilização, se não tiver preenchido o campo do CART 79, o campo 22, que é o telefone, né, o número do terminal, ele também dá erro no convênio 115. Tá? Você não consegue fazer a entrega dele. Então tem que ter essa observação. Sempre que for um item referente à ligação, a gente tem que ter o número do terminal telefônico no cadastro aqui da nota fiscal, que senão ele não dá certo, tá, pessoal? Dá erro. E um outro ponto importante, toda nota fiscal de saída para levar para o convênio, ele tem que ter aqui o seu modelo 22 ou 21, tá? Se for algum outro modelo aqui, ele também não vai carregar para o arquivo do convênio 115. Então, o modelo também é super importante estar preenchido aqui corretamente. Esses são alguns erros que a gente pega, tá, pessoal? Tem alguns outros aqui que eu não cheguei a simular, mas eu vou comentar com vocês. A gente tem bastante problema, às vezes, com caractere especial, tá? Isso ele acaba quebrando o arquivo na hora de fazer a geração. Quando você vai abrir no validador, ele dá erro. Então, evitem nos cadastros colocar caractere especial, coloquem sem acentuação, para evitar dar esse tipo de problema. São todos? Não são todos. Mas, via de regra, é melhor evitar de colocar, porque pode ter algum caractere ali que quebra a validação em si do convênio e ele acaba dando erros, tá? E depois isso também são erros que você não consegue simplesmente alterar na nota, você vai ter que cancelar. Se for no nome de um cliente de vocês, você não vai conseguir simplesmente modificar o cadastro, tá? Você vai ter que fazer novamente. Eu vou fazer a geração do arquivo aqui para a gente passar no validador, tá? Eu já tinha deixado um documento adicionado sem os erros aqui, eu deixei esse simulado com os erros, só para poder mostrar para vocês alguns pontos, né? E eu vou gerar o arquivo do convênio 115 aqui pelo SAP e passar ele no validador. Muito bom, Thiago. E aí chega né, no que todo mundo quer ver, né, pessoal? O arquivo sendo gerado para depois ser feita a entrega. Então, é bastante interessante, Exatamente. Thiago. Muito bom. A geração em si, pessoal, ela não é complexa, tá? Aqui a gente está utilizando o Triple One como EDOM para poder gerar essa informação, tá? Então ele não é nada complexo. Dentro aqui do Triple One em arquivos digitais tem aqui comunicação e energia elétrica, tá? Ele abre essa telinha para a gente. Aqui vai ser a filial, o período que a gente vai estar trabalhando e preencher aqui as informações da pessoa responsável pela entrega e importante a versão do validador aqui que vocês vão passar esse arquivo, tá? Preencheu as informações aqui, é só dar um gerar. Vai gerar o arquivo. E aí, enquanto gera, pessoal, vale destacar, né? Repare que o Thiago falou das filiais, então mostrando para vocês, o B1 trabalha com múltiplos CNPJs, isso é bastante comum nas telecoms, né? As telecoms vão crescendo e assumindo cidades e mais cidades, vocês podem controlar todo esse grupo aí de CNPJs aí dentro do B1 sem dificuldades, tá? O B1 vai separar tudo isso aí por cada CNPJ necessário. Exatamente. Bom, pessoal, já gerou aqui, tá, o arquivo. Eu vou abrir ele aqui no validador.
Vou pedir a validação dele. O validador já trabalhando, né? Para ver se o arquivo gerado pelo Business One tá ok, né? Tá correto, né? Validação concluída, tá vendo? Ele deu aqui 4 advertências no meu arquivo. Tá? A advertência ele não impede a entrega em si. E essa advertência é um dos erros de endereço. Tá? Eu tenho lá 4 clientes no meu arquivo que não tem o número informado da residência. Então, assim, o número ele não dá um erro, ele dá uma advertência e você consegue realizar a entrega aqui normal. Tá? Aí daqui seria só gerar o arquivo de controle e fazer as transmissões aí para poder finalizar. Muito bom. E reparem ali, né, pessoal, todo o valor do ICMS calculado, base de cálculo do ICMS, tudo isso, pessoal, veio lá do nosso código de imposto, cadastrado correto, parametrizado. Quer dizer, o código de imposto que precisa ter o ICMS, que tem a alíquota cadastrada e que tem toda uma fórmula para o Business One calcular, né? Se a base é isenta, não tributada, outras. Então, o Business One já prepara todo o arquivo ali corretamente e o nosso código de imposto precisa estar bem cadastrado para chegar aí, né, da maneira adequada para fazer a geração do arquivo. Exatamente, é isso aí, Robertão. Muito bom, Thiago. Muito bom, cara. Gostei de ver aí. B1 resolvendo essa importante entrega, né? Dá bastante trabalho aí para as telecoms gerar esse arquivo aí. Você fez rapidinho aí para gente. Bacana, Thiago. Algum item a mais aí que você queira comentar? Algum ponto adicional? Não, de preparado aqui agora era isso. Essas dicas aí referente a cadastros mesmo, que é o que mais impacta aí nas entregas. Perfeito. Excelente, Tiago. Tiago, o Augusto pergunta como é que ele identificaria esses 4 clientes aí que deram de inconsistência no arquivo? Esses 4 clientes, deixa eu só abrir aqui, ó. Apareceu um TXT para vocês, hein? Sim, estamos vendo. Beleza. O que que acontece? Quando o validador ele passa, ele gera no final um log, tá? E esse log aqui você consegue verificar os arquivos e no final aqui ele vem a numeração da nota fiscal que está com erro. A partir do número da nota você consegue chegar no cliente e identificar qual que é. Aí ele faz isso quando é erro, ele faz isso quando é aviso. Então ele gera um log aqui, se você tiver vários erros, ele vai levar um log para você e no final ele sempre vai ter o número da nota fiscal. Perfeito, Tiago, respondido. Muito bom, viu, Tiago? Gostei da tua participação. Roberto, aí, chegou um concorrente, hein? Mais O uma, Thiago, pô, mais uma. o Thiago domina, Beto. O Thiago tá aí bom tempo trabalhando com as telecoms aí, o cara, eu consulto muito o Thiago. Thiago, tal situação, o Thiago domina, tá de parabéns. O Thiago, pessoal, ele lidera uma equipe aí, né? A G2 tem um time exclusivo para atender as telcos, né? A gente tem bastante demanda, então a gente coloca os caras especialistas para falar aí com as telecoms. Então esses caras aí entendem muito de telecom. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Boa noite a todos. Fiquem com Deus e com muita segurança aí. Um abraço.